e céu. Aleluia, Jesus. Bendizemos, Pai, adoramos o Teu magnífico nome por esta tão grande oportunidade de poder bendizer, adorar e exaltar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao único que é grande e Senhor e Rei sobre toda a terra. Aleluia, exaltado seja o Teu nome. Paz, graça e misericórdia da parte do Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. A saudade é muito grande, saudade dos irmãos, saudade dos nossos louvores, da nossa adoração ao Senhor juntos, mas ao mesmo tempo a gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui e poder alcançar a sua casa e poder chegar ao alcance dos seus ouvidos, da sua visão, do seu lar. É muito bom, irmãos. A saudade das crianças, entrei ali na salinha, quase choro, né? Cadê meus pequenos? Mas eu sei que o Senhor, aquele que é grande, está cuidando de cada um deles aí na sua casa. Mas eu quero deixar um cheirinho bem gostoso para cada um abraço bem apertado. E que Deus em Cristo esteja com as suas mãos estendidas sobre a vida de vocês. A nossa UFBN, nós deixamos um abraço grande. E queremos dizer para toda a igreja que, na verdade, nós já estamos programando o nosso retorno. Se Deus assim, em Cristo, nos permitir, o culto do retorno já estamos pensando, né? A união feminina louvar ao Senhor, as crianças entrar por este templo adorando, bendizendo ao Senhor. Já temos alguns planos em mente, mas é do Senhor que vem a resposta certa, na hora certa. Por enquanto, nós estamos nos preparando. Amém? Você vai aí de casa orando, outros vão adorando, bendizendo, e o Senhor vai fazendo essa obra que é poderosa. Amém? Mas eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versículos 13 até o versículo 18, que diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos encontrardes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: vós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros. Eu destaco aqui duas coisas, irmãos. Essa palavra Paulo escreveu, primeiro, para que a nossa esperança permaneça firme e forte no Senhor. E depois, a palavra encontro. O encontro com o Senhor nos ares já está marcado, preparado. É claro que o dia e a hora a gente não sabe, mas a gente sabe que esse encontro, o Senhor já tem preparado tudo direitinho, tudo arrumadinho para cada um de nós, não é? Os mortos ressuscitarão primeiro, a gente vai se encontrar com eles e depois, entre as nuvens, nos encontraremos com o Senhor. Então, esse grande encontro do Senhor com a sua igreja já está pronto e marcado.
Mas o encontro da Primeira Igreja Batista, né, no culto do retorno, a gente está programando. E se Deus assim permitir, vai acontecer debaixo da sua graça e da sua misericórdia. Até lá, a gente tem que ir se contentando, né, com as lives, com o zap, com o encontro na rua, sem abraço, sem apertar a mão, mas sempre com muito amor e muito carinho na presença do nosso Deus. Nós vamos louvar ao Senhor, e eu quero que você aí da sua casa também possa estar louvando junto com a gente, com o hino 108 do nosso cantor, que fala muito sobre isso. Os irmãos sabem que eu gosto muito de adorar o Senhor com esse hino, e esse hino fala muito desse encontro que nós vamos ter com o Senhor, não é? E ele diz na última estrofe: lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Quando tudo terminar, aí a gente entrega o nosso labor ao Senhor e viveremos para sempre com Ele. Eu tenho certeza que o seu nome vai ser chamado. Você daí da sua casa pode dar glória a Deus e pode dizer: eu tenho certeza que meu nome vai ser chamado. Essa chamada vai acontecer, né? É a chamada final. E nós estaremos para sempre com o nosso eterno Salvador, louvando, adorando e bendizendo ao seu santo e maravilhoso nome. Então vamos louvar ao Senhor, não é? E quando a gente estiver cantando coro, você daí da sua casa pode dizer: quando se fizer chamada, eu estarei lá. Amém? Então vamos adorar ao Senhor nosso Deus. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Aleluia. Você que está aí na sua casa, na sua sala, no seu automóvel, onde você estiver, que você estiver ouvindo essa live, e você não tem certeza ainda que o seu nome vai ser chamado naquele dia, ô meu querido, não perca essa oportunidade não. Jesus está dando essa oportunidade para que todos nós venhamos refletir. Esse tempo de quarentena é um tempo de reflexão, mas uma reflexão para a vida eterna. Faça aí uma análise da sua vida. Veja se o seu coração, se a sua alma, se o seu espírito está tranquilo e que o seu nome vai ser chamado. Se tem alguma inquietação no seu coração, você pode aí onde você está entregar sua vida para Jesus
e dizer: Jesus, coloca essa certeza no meu coração de que o meu nome também vai ser chamado, porque o grande e terrível dia do Senhor está perto, e você precisa ter essa certeza de salvação. Então nós queremos que você também tenha a certeza de salvação e de vida eterna. Amém? Nós ainda iremos louvar ao Senhor com um hino. Esse hino é tão propício para os momentos que a gente está vivendo, querido. Ele fala de sossegai, né? É o 328 do nosso cantor cristão. E eu destaco aqui a última estrofe desse hino, que diz assim: quando tudo passar, né? Quando essa pandemia passar, quando essa agonia que muitos estão vivendo passar, a gente também vai estar louvando ao Senhor. E a última estrofe diz: Mestre, chegou a bonança. Então, depois de toda essa tempestade, que a bonança já tiver chegado para os lares, para os corações, para a vida, aí o autor do hino continua dizendo: em paz, eis a terra e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre. Então o Senhor, Ele precisa estar presente na nossa vida, não apenas na tempestade, mas quando a bonança chegar, nós queremos continuar com a companhia gloriosa de Jesus. Nós queremos continuar com a bênção do Senhor nas nossas vidas e queremos dizer: Senhor, a Tua presença é indispensável. Fica comigo, ó meu mestre, mesmo que tudo esteja em paz, mesmo que tudo esteja calmo, eu preciso da Tua presença em toda e qualquer situação da minha vida. Então a presença do Senhor, querido, precisa ser indispensável para mim e para você. Eu destaco também no coro desse hino, porque as informações são muitas, né? Sobre o momento que o mundo inteiro está vivendo. E um diz uma coisa, outro diz outra. Mas o coro desse hino, ele é tão claro, ele diz assim: as águas não podem a naufragar, mesmo que seja a ira do homem, mesmo que seja o encapelar do mar, a ira da natureza, mesmo que seja o gênio do mal, seja qual for a situação, se for uma obra das trevas, se for uma obra da natureza, se for uma obra de homem, vai passar, porque todos obedecem à ordem do Senhor, todos ouvem o mandar do Senhor. E o mandar do Senhor para nós, e a ordem do Senhor para nós, os seus filhos, os seus servos, é essa: sossegai, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Então vamos adorar o Senhor com o hino 328 do nosso cantor cristão. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a
seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém, aleluia. E assim, meus queridos, que Deus em Cristo esteja nos abençoando com a sua doce e maravilhosa paz, que excede ao entendimento humano. Estamos ansiosas para voltar a este local com vocês, para juntos exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Ansiosos, mas não desesperançosos. A nossa esperança é que muito em breve, se o Senhor, dono de todas as coisas, assim nos permitir. Até lá vamos continuar com as lives, fazendo nossos cultos em casa, louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor, exaltando aquele que é digno de toda exaltação pelos séculos dos séculos, hoje e para todo sempre. A Ele, exclusivamente a Ele, seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus venha a ser multiplicada em cada coração, em cada vida. Uma boa noite a todos. O nosso desejo é que, mais uma vez, o Espírito do Senhor possa comunicar ao Espírito do povo de Deus um alimento especial nesta noite. Que a palavra venha fluir abundantemente e você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Conforme a irmã Tenilber falou aqui, estamos realmente com o coração cheio de saudade. Saudade das ovelhas, saudade de estarmos juntos, nos abraçarmos e viver esse momento de comunhão. Mas vos afirmo que está bem próximo
do nosso retorno a este lugar, para podermos assim prestar juntos um culto de adoração e louvor ao Senhor. Queremos então ler um texto da palavra de Deus que encontra-se em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, o versículo 41 ao 45. Creio eu que assim como o Espírito do Senhor tocou no meu coração para meditar neste texto nesse dia, tenho a certeza que esse mesmo Espírito estará comunicando ao seu coração algo especial nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então disse Elias: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenhas. Versículo 45, que é a base da palavra hoje, diz assim: dentro em pouco, olhe bem, dentro em pouco, os céus se enegreceram como nuvens e ventos, e caiu grande chuva. E caiu grande chuva. Você que está aí na sua sala, diante da sua televisão, do seu note ou celular, agora aí com a sua família, feche os olhos e vamos orar ao Senhor. Pai bendito, em nome de Cristo Jesus, eu me coloco nesse instante diante de Ti, como Teu servo, como Teu profeta, como homem escolhido para ministrar a igreja. Eu te peço agora, que essa ministração, ela venha alcançar os corações, e que todos que estão à escuta desta oração, desta palavra nesta noite, venham ser tocados, abençoados, dirigidos, e possam enxergar o que Deus está nos mostrando, o que Deus vai fazer conosco. E nós cremos e assim oramos, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, o texto em enfoque, ele nos traz o relato de um grande homem de Deus. Sabemos que houve muitos homens de Deus, mas este homem de Deus, ele é muito especial, foi muito especial para Israel, até mesmo para nós hoje, porque podemos tirar grandes lições da vida deste profeta chamado Elias.
Elias significa literalmente o seu nome em hebraico: meu Deus é Jeová. Mas este grande homem, ele nasceu em Tisbe, uma localidade de Gileade bem pequena, onde poderíamos dizer que era o interior do interior, porque era realmente muito pequena. Isso é uma coisa interessante. Deus sempre escolhe coisas pequenas para fazer grandes coisas. Que Deus grandioso e maravilhoso é esse nosso. Então, este homem, este profeta do Senhor, ele era um defensor nato do culto monoteísta, de um culto onde só se adorava a um único Deus. E ele foi uma voz profética em Israel, quando Israel tomou uma direção errada, quando tomou uma direção em dividir o altar do Senhor, o altar erguido para adoração a Yahvé, e dividiu de uma forma idolátrica, dividiu este altar com um Deus cananita, com um Deus pagão chamado Baal. Irmãos, todas as vezes que nós, como servos de Deus, ousarmos a dividir o altar, a dividir o coração, a dividir o templo que somos nós, para adorarmos a Deus e ao mesmo tempo adorar a outra coisa, talvez adorar a fama, talvez adorar a uma estrela gospel, não sei, seja lá o que for, mas todas as vezes que optarmos para dividir alguma coisa com Deus, receberemos a sanção do próprio Deus, receberemos um castigo do próprio Deus, receberemos um juízo do próprio Deus, Então este homem, insatisfeito com este culto místico, com este culto a Jeová e a Baal, na direção de Deus, na autoridade que Deus lhe deu como profeta, ele vai até o rei, a autoridade máxima de Israel, e ele diz: tão certo como vive o Senhor, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos. Olha, a autoridade do profeta, o que ele diz? Ele fala diretamente à autoridade, ele fala diretamente a Israel, ele fala diretamente aos sacerdotes e a um povo que ousou dividir o altar com Deus e com outro Deus, ou com um ídolo. Não vai haver nem orvalho nem chuva. Irmãos, esse foi o motivo de vir um juízo de Deus, de vir uma sentença de Deus àquele povo, porque eles dividiram o altar para Jeová e Baal. Quem era Jeová para Israel? Era o Senhor que tirou do Egito, era o Senhor que deu livramentos, o Senhor que se mostrou forte, poderoso, grandioso, que lhe fez promessas que não havia feito a nenhum povo. A promessa de estar presente com o povo, a promessa de viver com o povo, a promessa de abençoar, a promessa de colocar sempre Israel como cabeça e não como cauda. Era este o Jeová. E quem era Baal? Um Deus cananita,
Deus da fertilidade e da prosperidade. Então o altar agora, que deveria ser santo, monoteísta, esse altar agora está recebendo adoração para Jeová, Senhor absoluto de todas as coisas, e recebendo também oferendas ao Deus da fertilidade. Foram 3 anos e meio sem cair uma gota de água. Eu estou dizendo, não desceu uma gota de água durante 3 anos e meio. Some aí 365 dias vezes 3 e mais meio, e você vai ver quantos dias se passaram sem uma gota de água descer sobre a terra de Israel. A região não aguentaria. Hoje nós sabemos que o deserto floresceu, que era uma promessa de Deus através de Isaías sobre Israel. Hoje o deserto de Israel fornece frutas para todo mundo, porque o deserto floresceu, mas porque tem água lá. Aquela região não aguentaria sem água. 3 anos e meio então se passaram, poços secaram totalmente, lavouras perdidas, gados mortos. Era grande o terror, era grande a necessidade, era grande a aflição, como nunca houve em Israel. Por quê? Porque os céus se cerraram, Deus deixou de abençoar, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42:8 diz isso: a minha glória não darei a outrem. Ele não divide. O próprio Jesus falou isso. Oh, queridos irmãos, então a fome, diz o versículo 1 do capítulo 18, consequência da falta de água, os poços secos, lavouras perdidas e o gado morto. Então diz o versículo 1 do capítulo 18: a fome era grande em Samaria. A fome era grande. Mas irmãos, a fome era grande, mas outra vez Elias entra no cenário. E ele então disse a Acabe: olha, vai para o palácio, porque eu vou parafraseá-lo, eu já ouço ruídos de abundante chuva. Eu já ouço ruído de abundante chuvas. Ele falou isso, subiu ao Carmelo e foi orar. Mandou o seu moço olhar, olha lá no mar, ver se tem algum sinal de chuva. E ele foi, voltou e disse nada. Ele mandou pela 7ª vez e disse: olha, Elias, o que eu estou vendo é uma nuvem com a forma de uma palma de homem, somente. E Elias disse: corre e diz a Acabe que vai vir abundante chuva. Irmãos, aí está a palavra que eu quero trazer nesta noite e que eu uso como tema. Preste bem atenção. O tema da palavra nesta noite: sentimento, atitude, visão precedem o agir divino. Entenderam, irmão? Entenderam o que Deus quer falar hoje conosco? Sentimento, atitude e visão precede o agir do céu, precedem o agir de Deus. Sentimento, atitude e visão. Primeiro, sentimento. O versículo 41 diz o quê? Disse então Elias a Acabe: sobe e bebe, porque eu já ouço
ruídos de abundante chuva. O profeta Elias falando, já se ouve ruído de abundante chuva. Irmãos, o sentimento, irmão, é um dos meios que o Espírito usa para impulsionar o homem de Deus em meio às calamidades, em meio às necessidades. Escutou o que eu falei, irmãos? O sentimento é um dos meios que o Espírito Santo de Deus usa para impulsionar o homem de Deus em meio às calamidades. Eu sei que existe muita gente neste momento, paralelamente à situação de Israel, sem água, sem lavoura, sem alimentação, o gado morrendo. Israel estava em pavorosa. Como existe gente hoje no mundo, mas pensamos na nossa pátria mãe, que estão com o mesmo sentimento que estava Israel. Tem muitos e muitos. Mas o homem de Deus, em meio à calamidade, ele não estaria sentindo simplesmente o que a nação estava sentindo. Vem um sentimento agora do Espírito Santo de Deus e toca em Elias e faz Elias esquecer os sentimentos que estava vivendo a nação, porque era um toque do Espírito Santo de Deus. Então ele sentiu, e quando ele sentiu, irmão, ele foi impulsionado, compungido pelo Espírito de Deus. E aí, o que ele sentiu? O que ele sentiu levou ele a ouvir o que? O ruído de abundante chuva. Em meio a essa situação, em meio a esses sentimentos que muitas pessoas estão nesta hora, sentimento de derrota, sentimento de perda, sentimento de trauma, sentimento de angústia, sentimento de incertezas, Deus está tocando nos profetas dele, nos Elias do século 21, e esse sentimento está fazendo com que nós, profetas deste século, comecem a ouvir, aleluia, a chuva abundante que virá sobre a nossa pátria Brasil, aleluia. Eu creio nisso, eu sinto isso, por isso eu prego, porque eu sinto. Irmãos, quando nós sentimos, nós somos aguçados, tocados pelo dedo do Espírito, metaforicamente podemos dizer assim. Aí nós liberamos o que? Nós proferimos aquilo que estamos sentindo. E o que é que nós estamos sentindo neste momento, irmão? O que é que nós estamos sentindo, tocado pelo Espírito em meio à calamidade? O que é que nós estamos sentindo? Estamos sentindo o que Elias sentiu. Elias sentiu, ouviu ruídos de grande chuva, e nós estamos sentindo hoje, o céu vai agir, aleluia, o céu vai agir, irmãos. Nós já podemos ver os ruídos, ouvir, irmãos, o que Deus vai fazer nesta pátria chamada Brasil. Eu creio piamente, que os homens de Deus estão aguçados pelo Espírito de Deus, e eles e nós, vamos colocar assim, nós sabemos que o céu vai agir. Nós já estamos ouvindo ruídos da cura do coronavírus, nós já estamos ouvindo palavras de Deus soando e ecoando nos quatro cantos da terra, e dizendo para nós, aleluia, os 3 anos e meio, o juízo, a provação estão se acabando. Só os homens de Deus sentem o toque do Espírito,
Elias estava com o moço do seu lado, mas só Elias foi tocado, só Elias sentiu, só Elias proferiu: eu ouço, eu já estou ouvindo os ruídos de grandes chuvas. Irmãos, que coisa gloriosa e maravilhosa. Os nossos sentidos, pare aí um pouquinho, pense aqui comigo. Os nossos sentidos, quais são? Podemos pensar aqui, quais? Visão é um sentido, nós enxergamos. Paladar, né? Ouvido e tato, né? Que coisa interessante. Irmãos, glória a Deus por tudo, mas só a igreja do Senhor, só o povo de Deus tem esse sentimento de degustar o pão vivo que desceu do céu. Só a igreja do Senhor enxerga, irmãos, o que a humanidade não consegue ver neste momento. Só o homem de Deus, irmãos, a igreja do Senhor, sente o perfume, o olfato do perfume de Cristo. Só a igreja com o tato da fé toca onde ninguém pode tocar. Quando nós sentimos, aleluia, quando nós sentimos, o nosso coração fica em paz, porque sabemos, se o Espírito está tocando em nós e nós estamos sentindo, nós podemos profetizar a bênção. E o que esse profetizar é dizer o que está sentindo: já ouço o ruído de grandes chuvas, já ouço o ruído da cura do céu chegando para a nossa nação. Aleluia. Mas, queridos irmãos, há uma segunda coisa que está no tema. Sentimento é a primeira. Segunda, atitude. Que adiantaria o Espírito tocar em nós e nós levantarmos a mão e dizer: eu estou sentindo o Senhor, e cantar, e dançar, e pular, e ficar extremamente feliz pelo sentimento do tocar do Espírito em nós. Mas o que adiantaria se não tomarmos uma atitude? Uma atitude. Elias sentiu, porque o Espírito tocou no seu sentimento, no seu coração, mas ele tomou uma atitude. Meu irmão, não dá para viver só de sentimento. Não, o sentimento é apenas o Espírito tocando para você sair da inércia. É o Espírito tocando para você despertar, para agir, para tomar atitude. Já pensou se Elias ficasse dizendo: eu ouço o ruído de grande chuva, então eu vou sentar na minha rede, na minha cama, na minha casa, eu vou sentar no meu conforto e vou esperar esta chuva cair, porque o Espírito me fez sentir que ela vai cair. Elias não fez isso, ele tomou atitude. Qual foi a atitude de Elias? Qual foi a atitude? Irmãos, a atitude provida pelo sentimento despertado do céu em nossos corações, a atitude muda a circunstância. Olha que coisa gloriosa. Hoje é o culto da vitória. A atitude provida pelo tocar de Deus, pelo sentimento, ela muda a circunstância. Escute, pasme, até do juízo de Deus. Até o juízo de Deus, a nossa atitude pode mudar. Pastor, o senhor não falou alguma bobagem? Não, falei não. Poderia lhe dar diversos exemplos, mas eu dou apenas um, bíblicos. Deus mandou Jonas pregar em Nínive. Mandou Jonas pregar. Vai lá e prega a palavra, vê se esse povo se converte. Vai lá pregar, porque eu vou destruir esta cidade. Eu vou destruir.
Primeira vez Jonas não veio, mas Deus levou ele até lá. Os irmãos já sabem da história, eu não vou gastar tempo explicando. Mas o que ocorreu? O rei de Nínive, a liderança de Nínive, o governador de Nínive, seja lá quem for, o rei, ele tomou uma atitude. Havia um juízo de Deus predeterminado para ele, mas ele tomou uma atitude. Qual foi a atitude? Eu vou resumir, por causa do horário. Mas ele declarou um jejum para a nação. Declarou um jejum para a nação. Diz o texto que até os animais ficaram sem comida naquele dia. Parece loucura, não, mas foi a atitude. E o que ocorreu? A atitude daquele homem salvou a cidade de Nínive. Meu querido irmão, aleluia. Quando eu digo que Deus vai mudar o quadro da nossa nação, aleluia, glória a Deus. Sabe por que eu digo? 61 anos de idade eu tenho, uns 40 de igreja, uns 40 anos de igreja, 40. Nunca vi a igreja tomar uma atitude numa calamidade como essa. Houve a Segunda Guerra Mundial, nós não vimos a igreja em praça orando, de joelho nas ruas clamando. O que é isso? A situação era caótica como era em Israel. E o que ocorreu? Elias tomou uma atitude. Qual foi a atitude de Elias? Subiu ao Carmelo, meteu o rosto, diz o versículo 42, meteu o rosto entre os joelhos e clamou, intercedeu e orou e buscou a Deus. E o que ocorreu? Abundante chuva veio sobre Israel. A igreja foi à rua. A calamidade que está sobre o Brasil é grande. É grande. A igreja sentiu o drama, foi para a rua, se prostrou e orou. E com certeza esta atitude mudará essa situação deprimente, caótica que nós estamos vivendo. Sentimento, atitude e visão procedem o agir de Deus. Falei sobre o sentimento, sobre a atitude, mas a terceira e última coisa, a visão. Irmão, nós encontramos no texto duas visões. A visão do moço, do profeta, e a visão do próprio profeta. O interessante é que ambos tiveram visões diferentes de algo igual. Elias mandou o seu moço ir lá. Olha lá no mar. Ele olhou e disse: olha, eu não vejo nada. Na 7ª vez ele voltou e disse: Elias, eu vejo levantar-se do mar uma pequena nuvem em forma da palma de um homem. É o que eu vejo, Elias. A mesma palma que o moço viu, Elias viu a mão de Deus agindo sobre Israel. Aleluia! O objeto era o mesmo, mas a visão era diferente. Era diferente. A visão do moço era oriunda de quê? De um coração impulsionado pelas circunstâncias, pela seca, pela fome, pelo luto. Era a visão do seu próprio coração. Mas por que ele teve essa visão? Porque ele não foi tocado pelo Espírito de Deus.
ele não sentiu, ele não tomou a atitude que Elias tomou, ele não poderia ter a visão que Elias teve. O moço não sentiu, não tomou a atitude, nem enxergou o sinal divino do agir de Deus. Não enxergou. Oh, queridos irmãos, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Por que isso, pastor? Olha o que o Espírito colocou no meu coração. Estamos vivendo debaixo de uma calamidade. Isso é indiscutível, irrefutável. O momento do Covid é de causar realmente espanto, terror. Tem muita gente aterrorizada na clausura de suas casas. E o que eles estão enxergando? Morte. Não tem saída. É o fim. Acabou-se. Talvez a mesma visão do moço que andava com o profeta. Talvez a mesma visão. Não, irmão, nós não estamos enxergando isso para a nossa pátria. Fim, ponto final, acabou o Brasil. Não, não estou enxergando isso. Acabou a igreja porque está de porta fechada. Igreja é indestrutível. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podemos até não nos reunirmos no templo físico que o Senhor escolheu para nós nos reunirmos, mas a igreja continua em casa, adorando e glorificando a Deus. O que a humanidade está sentindo é o que ela está enxergando, provida pelo seu sentimento. Mas a igreja do Senhor, os profetas do Senhor, esse pastor pequeno, de uma cidade pequena, de um rebanho pequeno, tocado pelo Espírito de Deus, o que eu sinto é o que o Espírito está impulsionando a minha alma, o meu espírito para falar. Tomamos atitudes. Tomamos atitudes. E o que nós estamos enxergando? O que nós estamos enxergando? Aleluia! É que a cura vai chegar. Elias disse: corre e avisa Acabe que grande chuva virá sobre Israel. Creio eu, que o moço deve ter ficado espantado. Não é possível, uma pequena nuvem, não há indícios nenhum que vai chover. Não há indícios nenhum que vai chover. Mas o que um homem de Deus vê, o discernimento que o homem de Deus tem, é que quando sentimos, agimos e temos a visão certa, é porque, aleluia, como diz o tema, sentimento, atitude e visão precedem o agir de Deus ou divino. Estamos sentindo, tomamos atitude e eu já começo a enxergar abundante chuva sobre a nossa nação. O que é isso? O agir de Deus no Brasil, trazendo a cura, a libertação. Por quê? Porque o seu povo se humilhou, orou, confessou os pecados e clamou no céu. Espere, irmão, em breve estaremos nesse templo adorando ao Senhor, porque a cura virá para a glorificação do nome do Senhor. E eu concluo esta palavra agora, lendo para vocês Tiago 5,17. É a conclusão da palavra. Diz assim: Elias era homem semelhante a nós,
sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e os céus, aleluia, derramaram abundante chuva sobre a nação. Ele era semelhante a nós como homens. Orou, não choveu. Orou e os céus se abriram. Sentimos, tomamos atitude e estamos tendo a visão, como Elias, homem semelhante a nós, teve, orou, e o céu se moveu sobre a terra. E diz o versículo 18 de Tiago 5: o céu mandou chuva e a terra germinou frutos. Brasil, a igreja está sentindo isso. A igreja tomou atitude, e a igreja está tendo esta visão: o deserto florescerá pelo agir de Deus. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora a Ti nesse instante. Tu me deste a palavra e a liberdade para pregar. Que esta palavra torne-se uma profecia agora. Esta palavra profética se cumpra sobre a vida deste Brasil, no nome de Jesus. Eu oro por cada uma ovelha, Bibi, e peço que o Teu Espírito vá agora em cada lar e tire a visão de derrotismo, a visão estagnada ou trazida pelas circunstâncias, e que o Teu povo agora enxergue como o profeta enxergou: uma pequena nuvem, um pequeno sinal, foi o que Deus deu para dizer: eu vou sarar Israel, eu vou sarar esta terra. Já vejo pequenos sinais que o Senhor vai trazer a cura para esta nação. E eu já te louvo, Senhor, pelo dia que retornaremos a este lugar. Oh dia feliz, que alegria nesse dia sente o povo, ou sentirá o povo, em retornar a este lugar. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus, amém. Esteve aqui conosco antes de ministrar a bênção Maestro Daniel, irmão Jair, irmão Hélio, irmão Aldair e a irmã Tenilbe, que eu conclamo ela agora aqui para vir aqui e junto ministrarmos a bênção sobre as nossas ovelhas, né? Vamos ministrar a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tenham todos uma boa noite em Cristo Jesus. Amém.